boa tarde novamente, minha gente. Vamos que vamos? Análise de dados, conteúdo aí pujante em educação tecnológica e midiática. Para quem? Para vocês, meus queridos técnicos em secretariado. Gente, não é brincadeira não, vamos que vamos. Olha aí, eu já vinha falando para vocês em relação às ferramentas de gestão, né? Pois nós chegamos nela para análise dos dados. Eu tenho que ter ferramentas de gestão que eu possa conduzir, gente, que eu possa conduzir. 4, né? Ok, meu querido. Que eu possa conduzir o quê? Os resultados dos dados. Então, eu tenho que analisar, os custos e benefícios. É por isso que eu entro com ferramentas de gestão, gente. Porque, por exemplo, eu quero ver qual é a melhor análise de dados em outras empresas. Eu faço o quê? Aplico uma ferramenta chamada benchmarking. O benchmarking que é a análise das melhores práticas. Opa, eu faço em cima do benchmarking um quê? Um briefing. Um briefing que é o resumo de informações, information, e essas eficiências estão chegando até onde? Estão chegando até a gestão dos ativos tecnicamente viáveis. Relação de custo e benefício sempre. Então, a análise de dados ela serve para isso, para você verificar de forma integrada, de forma um ambiente tecnológico que possa contextualizar e avaliar o histórico da empresa. Eu tenho que verificar o histórico das informações dos departamentos, eu tenho que saber o que está acontecendo com as falhas que a gente não consegue resolver. E aí, o que eu posso melhorar? É aí que entra a performance da gestão de análise de dados. Porque você gerindo este contexto, você já pode avançar nos processos. Processos que são, para que você possa analisar melhor, mas eu tenho que definir qual é o objeto desta análise. Eu tenho que saber qual o tipo de análise de dados que eu vou utilizar. Eu tenho que ver e definir como será essa mensuração dos dados, além de entender acerca da coleta. Olha só, a coleta aí, queridos, ela passa uma perspectiva de, primeiro, entenda que quando eu vou coletar dados, eu tenho que saber, tá, meus queridos aí, de Santo Antônio de Lisboa, e os meus queridos que estão aí no YouTube, eu tenho que saber coletar. Não é de qualquer forma, não. A coleta, ela vai ser baseada em quê? Pesquisas, que podem ser pesquisas qualitativas, falamos isso na aula passada, e quantitativas. Eita, professor. Quantitativas. Quantitativas com foco em números, qualitativas com foco na subjetividade. Opa, já contemplei a definição, já avancei nas escolhas, já defini qual era a mensuração, agora faça a coleta. Como é que eu faço para analisar? Eu pego a metodologia para analisar. Eu implemento a metodologia. Se é uma metodologia para avançar em alguma coisa que está acontecendo na prática, é um estudo de caso. Se não, se eu vou com base na questão de documentos, análise documental do histórico daquela empresa, para depois eu utilizar a interpretação. Olha a sequência do processo de análise. Gente, definição do objetivo da análise, escolha dos tipos de dados que eu vou avançar, a definição de como ela vai ser mensurada, como é que eu vou coletar, se é pesquisa qualitativa ou quantitativa, como é que vai ser feita a metodologia de análise, se vai ser em estudo de caso, se vai ser documental, se vai ser a interpretação de resultados, vai ser de que forma, para que eu possa deixar ainda uma abertura para que se continue o estudo desse processo de análise. É só assim que eu faço alguma pergunta, mas por quê? Que é só um setor que é responsável, o setor de TI. Não é só o setor de TI, ele é o condutor, tá? Ele é o condutor, ele tem um papel central nesta relação,
que disponibiliza essas informações. Ele faz a leitura e ele transforma mais acessível, pelo menos é para ser assim, mas transformar em relatórios, relatórios que sejam claros, relatórios que sejam diretos, objetivos. E essas armazenagens, quem cuida da armazenagem é o pessoal de TI. Mas o pessoal de TI, eles geralmente, entre eles aplicam ferramentas como o brainstorming para terem tempestade de ideias e tomar decisões acerca de quê? De qual será o melhor relatório, de quais serão as melhores atividades a serem mapeadas, e daí virem as soluções. Todavia, entenda o seguinte, eu tenho uma sequência. Olha só essa sequência aí, meu querido e minha querida. Olha só aí. Vamos detalhar agora esta sequência, tá? Primeira coisa, pergunta estatística. Eita, professor, pergunta estatística. Quem não gosta de matemática vai precisar entender da matemática para poder avançar na estatística. Então, quando eu falo desta análise de dados e esta análise de dados vem com estatística, veja, eu tenho um desvio padrão, eu tenho uma média, eu tenho uma moda. Eu estou citando os mais fáceis métodos estatísticos. A resposta ela vem aí de uma concepção matemática que você vai ter que ter. Porque para você conseguir sequenciar a coleta de dados especificamente, por exemplo, você vai fazer a pergunta estatística lá naquela metodologia de Big Data, tá? A análise de Big Data, gente, ela traz o uso dessas técnicas analíticas mesmo. E a coleta de dados, ela compreende essa observação. Mas eu vou pegar o que está lá armazenado, as melhores informações, pegar esse conjunto de dados, que são diversos, e vou tentar estruturar. Opa, como é que é isso, professor? Você vai tentar estruturar de uma forma que seja clara. Só então, gente, aqui na forma estatística, lembra disso, a estatística ela é uma ciência. Se ela é uma ciência, ela tem métodos. Então, estatística por estatística, você tem que entender. Ela é utilizada como uma ciência, uma teoria probabilística. Eita, que nome grande, teacher. Eita, que nome grande. Probabilisticamente, ou seja, para se criar probabilidades. Até o tio Loyola enrolou a língua. Probabilidades para responder a dados verdadeiros. Isso em cima de quê? Explicar frequências ocorridas em eventos, estudos que são observados em experimentos de modelagem, de forma aleatória, tentar trabalhar a incerteza, trabalhando uma previsão de futuro, mas bem cartesiano. O que quer dizer isso, professor? O bem cartesiano quer dizer que você precisa especificar aonde você quer chegar, o que é que você quer coletar, como você quer analisar e quando você vai interpretar. Porque até a interpretação, que é o último ponto aí da pergunta estatística, ela deve ser respondida com base nas análises das etapas anteriores. Então, sabendo o que é a estatística, que é uma ciência que ela oferece essa coleção de métodos planejados, experimentos, para que se obtenham esses dados, essa organização, esta análise interpretativa, principalmente, é aí que você avança nos conhecimentos. É aí que você sabe certamente o que vai acontecer. Mas isso exige aprofundamento, gente. O estudo da estatística, para os especialistas, por exemplo, ele vem do ramo da matemática. A coleta de dados, a análise, a interpretação, esses fenômenos aí que estão no estudo das questões naturais mesmo, que são focados na economia, na questão social, mas o levantamento de informações, ele é feito, por exemplo, com questionários, entrevistas, medições, análise dos dados
de uma forma geral. Todavia, os exemplos de variáveis estatísticas, ou seja, esses objetos de estudo, eles pretendem criar uma rotina de análise constante. Ora, todavia eu sei que nas fases de coleta de dados, análise de dados, elas vão sempre finalizar em torno de quê? Em torno de situações que eu vou sempre tentar interpretar. Então, a sequência, ela é simples. Eu faço a pergunta inicial, que ela vai ser respondida com base em dados. Eu tento compreender a observação dos dados que eu retirei, que estavam armazenados em algum local. Eu verifico quais são as tendências e relações a estes gráficos e tabelas e resumos estatísticos, para que eu possa verificar qual é a pergunta estatística que deve ser respondida nesta análise constante dos dados. Esse aprofundamento é importante para vocês, porque é a partir dos dados que você tem a informação. E quando você aplica a ciência, você tem o conhecimento. Todavia, se você não sabe essa estrutura de explicar a estatística como uma coleta, uma análise, uma interpretação e usar a estatística como fenômeno para prever e trabalhar probabilidades futuras, você vai ficar refém das circunstâncias. Então é por isso que a gente dá ênfase nesta sequência, para que você entenda. Eu tenho que ter uma pergunta estatística para análise, coletar os dados que são estatísticos, analisar esses dados, mas não só analisar. Eu tenho que interpretar e passar ele como resultado. Passando ele como resultado, eu vou ter elementos fundamentais aí. Você tem que levantar qual é a amostra, você tem que levantar quais são as variáveis que você vai estudar, qual é a frequência que você vai analisar nos indicadores. Aí vem toda uma perspectiva, né? Perspectiva de entender o quê? Qual é a estrutura que você vai dar para esta perspectiva de análise. A análise, gente, é conceituada pelo fazer. Mas antes você tem que ser um profissional que adapta a esta situação, que se adapta às situações que vão exigir, principalmente nos princípios da estatística. Quer ver? Veja. Com a estatística, você pode relacionar fatos com números, usando um conjunto de métodos ali, tentando trabalhar a probabilidade na coleta de dados, mas fazer interpretações deles com base em quê? Na divisão de partes, por exemplo, descritiva ou inferencial. A estatística, por exemplo, descritiva, minha gente, ela é caracterizada por uma organização, por uma análise também e apresentação desses dados. Enquanto a estatística inferencial, ela tem como uma característica específica o estudo da amostra que você lá escolheu para determinada população daqueles dados específicos. Ou seja, para depois você apresentar esses dados. Todavia, saiba que isso tem que ter uma condução. Por exemplo, se eu vou analisar um universo estatístico, uma cidade, todos os habitantes que pertencem naquele universo estatístico, em um dado da população, eu tenho que elencar as faces desse dado estatístico. Então, eu tenho as dadas, as faces, mas eu tenho que saber o seguinte: quem vai ser a amostra? A amostra vai ser um subconjunto dessa estatística. A amostra, gente, ela é utilizada em relação à população quando ela é muito grande. Aí eu tenho que pegar uma amostra ali das informações para poder analisar. Eu tenho que analisar isso escolhendo o quê? O que é importante para a pesquisa? O que representa de maneira fidedigna a população? Eu tenho que ter uma população de dados heterogêneo. Eu tenho que saber que eu vou estar lidando com variáveis, e essa variável ela vai estar sendo conectada, por exemplo, com outras também. A organização, por exemplo, dos dados, ela traz esse momento
de entendimento entre as variáveis, entre o cenário e entre a amostra. É isso que você precisa avançar. É sabendo que, por exemplo, a estatística, ela traz o questionamento observacional. Ela traz também o modelar da aleatoriedade, ou seja, há alguma coisa que é aleatório. O modelar do que é aleatório, da incerteza, para fazer previsões de possíveis fenômenos. Ela se dedica na coleta e nessa interpretação, nessas últimas duas fases aí, na análise de dados e da interpretação desses dados. Então, quando eu retiro isso, que está lá no meu planejamento, eu estou buscando o quê? Tomada de decisão mais rápida. Etimologicamente, por exemplo, a etimologia fala que ela surge de uma expressão que é uma linguagem científica. Então, estes fundamentos estatísticos, eles vêm, por exemplo, com a estatística, né? A pergunta estatística robusta, que traz aí um conjunto de técnicas utilizadas para atenuar o efeito daquela análise especificamente. A interpretação ela é dessa forma, tá? Ela traz esse conceito. Agora, a estatística, ela não é, gente, uma ferramenta especificamente matemática. Ela nos informa, ela tem um conceito DNA da matemática. Ela traz a numeração, ela traz a pesquisa. Agora, se baseia em medições do erro, que existe aonde? Naquela estimativa de quando a amostra foi estudada. Ela vai mapear isso. Ela é um conhecimento de uma teoria de conjuntos, de uma análise combinatória, de cálculos indispensáveis para tentar compreender a magnitude desses erros. O erro amostral, ele vai existir também nas estatísticas, de forma a observar o quê? Que é preciso você saber qual é o momento que você tem que finalizar para interpretar, porque você tem que ter este momento. Então, na análise de dados, a educação tecnológica ela é muito importante. A questão midiática, ela investe muito, gente, em estatísticas. Ela sabe como a estatística é forte. Então, aonde você for ver que tem estatística, que tem métodos aplicados mesmo, científicos, ali tem dados verdadeiros. Então, quando eu dei a ênfase nessa estatística, é porque estatística e análise, elas estão ligadas à TI. Quem trabalha em TI tem que entender nos seus equipamentos, nos seus sistemas operacionais, nos softwares, nos recursos, tem que entender de estatística, de falhas de comunicação, de informações. Tem que entender sobre isso, tem que ter essa aproximação. Opa, então, se isso ocorre, eu tenho que saber qual é a sequência. Qual é a sequência aí? Ah, meu amigo e minha amiga, ó. Primeiro a análise exploratória dos dados, depois a modelagem, depois a construção. E o que eu faço em cada uma delas? Na análise exploratória, você vai pegar os dados incompletos e vai verificar quais são os pontos que estão fora da curva. E fazer uma inserção de dados que sejam completos, para que você possa avançar para uma modelagem, onde essa modelagem tem regras e você vai avaliar quais desses dados eu vou interpretar e quais eu vou construir relatórios. A finalidade é você ter, no final da estrada, a construção de relatórios que sejam claros, que sejam precisos, mas que facilitem a tomada de decisão. Eita, professor, então você está dizendo que tudo leva a tomar de decisão? Exatamente. A essas etapas de tomar de decisão, de análise. Para vocês, meus queridos aí que estão em Santo Antônio de Lisboa, em Eliseu Martins, a turma que está no YouTube, essa turma que está aí nesse YouTube, né, gente? E a turma que está no YouTube também pode saber que existem vantagens na análise de dados. A disponibilidade da infraestrutura é uma. Onde essa infraestrutura ela vai ter que ter a ajuda do TI. Por quê?
porque ele vai disponibilizar isso para a organização toda em uma linguagem simples. E esse registro ele tem que ter critérios de acordo com os níveis hierárquicos. É possível que você faça uma mensuração de todo tipo de análise, mas aqui nós temos várias. A começar por ferramentas de gestão também e por formas de análise. Então você tem a análise de alternativas, a busca pelo levantamento de hipóteses, a análise de uma árvore de decisão, especificamente para melhorar a agilidade na tomada de decisão, as causas com a raiz, e aí nós vimos no Ishikawa o efeito que isso dá, o levantamento de cenários, o relacionamento de custo e benefício, verificando a questão da lucratividade, as questões documentais e principalmente o que pode se fazer e avançar em novos softwares de análise, as partes que são interessadas, aí reforçando a questão dos stakeholders, as premissas e restrições, o que eu posso fazer ou não dentro da análise, além dos processos internos e o que eu posso regredir e me reservar, por exemplo, tendo sensibilidade para mapear os pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades, a velha fofa, que é a tradução da nossa análise SWOT, entendendo que eu vou estar mapeando também a variedade, aliás, a variação e o valor que é gerado, além de ser agregado, que ele gere um valor único. Agora, existem outras análises dentro da organização, que é do desempenho, como avaliação de desempenho, as tendências de novos produtos e serviços, a avaliação de parâmetros de riscos na segurança do trabalho, a avaliação de probabilidade de impacto nas falhas durante a execução das atividades, as voltadas para riscos e qualidade da prestação de serviço, fora os diagramas de influência, onde você pode mapear a evolução a evolução da interatividade entre as unidades estratégicas de uma empresa, por exemplo, a medição de um determinado nível técnico, simulando situações e cenários através de gamificações, pode ser feita uma análise aí, e em cima de novas propostas de melhoria contínua dentro da organização. É essa estrutura que consolida o que a TI tem que fazer. Olha só aonde é que ela tem que atacar. Uso de discos no serviço, fazer o levantamento acerca disso. A partir daí, ele pode verificar se há necessidade de deletar, por exemplo, arquivos desnecessários, ou se está havendo mesmo um excesso de gravação de outros por meio dos sistemas utilizados. A quantidade de usuários logados no sistema também é parte para uma atenção em relação ao setor de TI. Por indicar, né, de estar próximo ali da capacidade suportada, tem que estar analisando se não vai ter uma sobrecarga. O tempo de resposta das requisições é um indicativo em relação à performance dos softwares, ou seja, e da qualidade da comunicação, como é que está. A velocidade para o envio, por exemplo, de arquivos na rede, indica o dimensionamento dessa rede, se ela suporta ou não um tráfego de informações, ou seja, tem que estar mapeando os arquivos constantemente, o que é desnecessário, o que não é. Este tratado, consumido, ele assim vem numa perspectiva de recursos alocados. Opa, então se está em recursos alocados, eu entro num contexto de fazer. Aí eu uso, por exemplo, essa ferramentazinha para você. Olha só que maravilha. Quer usar a ferramenta de gestão? Usa essa de mapeamento. O que significa cada coluninha dessa? Cada coluninha dessa, o que você está fazendo com relação à análise de dados? Então, está aqui. Análise de dados. Em inglês, professor? Em inglês? Vou traduzir para vocês. É claro que a maioria que já sabe. Aqui é a ideia que foi gerada para análise, certo? Ideia para análise. O to do é o que eu tenho para fazer, não é? Então, para fazer, certo? Para fazer. O doing é o que? Eu estou fazendo.
All right? All right. That's okay, my friends. Let it go, let it go. Done. O done o que que é? Foi feito. Já foi feito. Então, eu tenho a ideia de análise, a ideia de análise dos dados. Eu vou para o to do, para fazer. Então, se eu vou para fazer, eu ainda tenho que analisar, não é? Ainda para analisar, para fazer, certo? O fazendo é o quê? É um dado que eu já estou analisando. Então, todos os dados que eu estou analisando, eu vou colocando aqui. Paraná, 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 Paraná. Os que eu tenho ainda para fazer, vou colocando aqui. Paraná, Paraná, Paraná. E os que eu já analisei. Está em feito, ó. Analisei. Todos os que eu já analisei, vou colocando aqui. Paraná, 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 Paraná. Olha aí. Idea, to do, doing e done. Done. Foi feito já. Você pensa que aprendeu inglês, você já aprendeu, meu diretor, você já sabe falar inglês porque você teve aula da professora agora. Então, eu queria perguntar para você o que é estas expressões em inglês agora, em inglês. Mas eu já falei, então, vocês que estão aí do outro lado da telinha também já sabem. Muito fácil você usar uma ferramenta de gestão para análise de dados. Você vai estar mapeando esses dados. Todavia, entenda o seguinte, a comunicação, gente, desta análise de dados, ela tem que vir pelo menos em 3 vertentes. Digital claro. Digital claro, ok? Visual e auditivo. Todos de forma clara. Auditivo. Certo? Este auditivo é para quê? Para você novamente entender. Entender o quê? Entender como é que você pode melhorar a comunicação desta análise de dados. É claro, o entendimento vem a partir do planejamento, do plan. O do quer dizer execução, que eu estou aprendendo a analisar. O check quer dizer que eu estou verificando a documentação que está em análise. E a melhoria é a ação que eu vou utilizar para executar o que eu analisei. Eita, professor, então quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenho que verificar o modelo de gestão, não é isso? É. E tudo que se utiliza, desde um disco rígido até apresentações, imagens, que são serviços fornecidos pela empresa, mas que você tem um profissional de TI que faz essa gestão. E isso é para que os stakeholders também sejam atendidos de forma correta. Saiba do seguinte, saiba que você pode avançar em estar estimando essas atividades através de quê? Das entradas, das ferramentas que você aplica nas saídas delas. As saídas, gente, vão conter o quê? Os registros, os relatórios, os documentos. Nas ferramentas, todas as estimativas matemáticas, estatísticas e tomadas de decisões por parte das ferramentas. Ferramentas de quê? De gestão. E no início eu já entro com a principal, que é o plano de gerenciamento de um projeto de análise. Tendo em vista que esse projeto de análise ele fica a serviço de quem está conectado com quem? Com os profissionais de TI, com os departamentos que validam as informações que são passadas para análise, criam métricas, e essas métricas estabelecem o quê? Padrões, através de quê?
de planejamentos. Esses planejamentos precisam ter ações definidas, em sequência principalmente, e com a duração na gestão de tempo, sabendo o que é urgente, o que é importante e o que é circunstancial. No entanto, veja que o tempo precisa ser desenvolvido com seus prazos, atendidos e controlado. Todavia, eu tenho uma repercussão de modelos de gestão. Esses modelos de gestão, hoje, gente, eles estão contemplados até mesmo na internet das coisas, onde os objetos físicos eles são incorporados a sensores e softwares para serem mapeados. E isso está ligado diretamente com a Big Data, para que eu possa analisar eletrodomésticos, por exemplo, a luz de uma casa que pode ser acionada apenas pela voz, ela está sendo mapeada e a nova tecnologia está entendendo que a análise desses dados ela faz de forma sozinha. Aí é que eu entro com o mundo físico e digital e entro com o artificial. O artificial atendendo ao quê? Novamente, as entradas, as ferramentas e as saídas. Todos esses processos analisados numa perspectiva de que eu preciso conduzir os meus dados para gerar conhecimento. Conhecimento que tenha segurança de dados. Conhecimento que seja consolidado em quê? Em situações estruturantes por meio do gerenciamento de equipes. E essas equipes gerem um negócio de valor. O negócio de valor aqui em forma de lâmpada é o quê, meus queridos? A ideia. Eu só posso mapear esta ideia se eu tiver a certeza do que são as oportunidades, as fraquezas, as forças e as ameaças. Lembrando que oportunidades e ameaças fora da empresa, fraquezas e forças dentro da empresa. Mas é hora de quê, meu diretor? É hora de quê? É hora de quê? É hora de aprender. É hora de aprender e é hora de praticar. Vamos que vamos, galerinha. Vamos que vamos. Eu quero ver vocês agora, hein? Eu quero ver vocês, nas respostazinhas aí, meus queridos de Santo Antônio de Lisboa, de Eliseu Martins, eu quero ver a Jaiane, a Simone, a Luzia Carvalho, quero ver quem mais tem aí, meu diretor, quem mais? A Yumi Tavares, o Wanderson, a Luzia Carvalho, falei, a Adriana Silva, vou falar o nome de quem entrou, né? E a pergunta é, o que é análise de dados em TI? Justifique esta respostazinha para o tio Loyola. Como é uma pergunta e uma justificativa, eu vou dar 3 minutinhos. Foi!
Galerinha, ganhou uma área de tecnologia. Tô vendo aí, Martins, Eliseu Martins, respondendo. Muito bem, galerinha. É aqui, né? É aqui ou aqui, meu filho? Aqui? É aqui. Olha a resposta aí, galerinha, ó. Tô vendo aí, eu quero a justificativa também, hein? Eu quero a justificativa. É um termo que ganhou a área de tecnologia, análise de dados, mas qual é a justificativa? Qual é? Transformação desses números, né? Em informações dos dados. O foco aí, gente, é a solução de problemas. Então, o foco é você entender que eu preciso, mas eu preciso também entender que ele veio para solucionar problemas. Olha só, tá? É claro que agora nós temos, se fosse só dados, era só para você fazer a leitura dos dados. Mas a análise dos dados traz uma nomenclatura aí concomitantemente, uma junção de dois construtos, dados e análise. Então, quando eu analiso os dados, eu transformo. Se for só os dados, eu tenho dados qualitativos e tenho dados quantitativos. Ponto. Agora, se eu tenho uma análise dos dados, eu faço a transformação dessa informação de números em informação ou de questões subjetivas em informação para aplicar o quê? O conhecimento e gerar soluções. Tá vendo aí, né, gente? Pois é. Não é brincadeira, não. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima, galerinha. O que é a análise tecnológica? Quero ver aí. Eliseu Martins. 3 minutinhos. Foi.
Atenção, 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 galerinha. Eu não tinha visto a Luzia Carvalho, minha querida, você respondeu. Você respondeu a primeira questão, colocou aí. Tá certíssimo, em análise de dados é essencial para este em diversos segmentos. Exatamente, tá certíssimo, minha querida. Parabéns, hein? Quero que você responda as próximas. O que é a análise tecnológica? O que é? Teve duas respostas aqui, né? Duas respostas. Vamos ver aqui no IPTV. Duas respostas. Não é? É isso? Aí, ó. Foi o quê? Uma foi o Eliseu Martins que colocou, né? E a segunda também, mesmo jeito, né? Mesmo jeitinho aqui. Colocou interativo, processo científico e comunicacional. Ok. Vamos ver, né? Se está na resposta. Está. Está nessa respostazinha. Gostei, gostei, garotinho, gostei. Cadê o pessoal do YouTube que não chega? O pessoal do YouTube. Essa turma forte que eu quero que responda também. Tem que ter esse processo científico, gente. Essa avaliação da tecnologia, ela precisa disso. De metodologias científicas que possam ter uma interatividade maior, comunicacional maior. Esses aspectos sociais da ciência, da tecnologia, eles estão juntos aí, certo? Então você tem aí as variáveis. Variáveis desse macroambiente social. A questão social é uma, a questão econômica é outra, a questão cultural é outra, o processo de entendimento dessa tecnologia é outra. Ou seja, você tem as variáveis do macroambiente, a demografia é outra, e internamente dentro da empresa, para avaliar a tecnologia, como é que se adapta à questão da cultura da empresa, os processos internos, as rotinas administrativas da empresa, tudo isso formata a estrutura da tecnologia. Então é importante você ressaltar neste contexto também, certo? Todavia, nós vamos para a próxima perguntinha. Qual é, meu querido e minha querida, a função da análise de dados? Qual é esta função de análise de dados? Eu quero que você discorra sobre ela, faça uma descriçãozinha, tá? Coloque de acordo com a sua cabecinha. Vamos aí no 3 minutinhos. Foi!
Eita, galerinha, procedimento que visa transformar números em informações em sites, tomar decisão. Eu quero ver a Luzia Carvalho aí mandando ver, procedimento transformar também, colocou, tomar decisão. E também diferentes áreas, rapaz, está participando muito, hein, Luzia? Show de bola, é isso mesmo, minha querida, é isso mesmo. Vamos para a resposta. É este procedimento mesmo que eu transformo os números em sites. E aí eu entro no universo corporativo, estabelecendo uma técnica que ganha destaque, né? E estabelece uma relação de ganha-ganha mesmo. Porque você analisa os dados e você tem a diminuição da procrastinação, por exemplo. Certo? Procrastinação. Aí é que entra o processo de tomada de decisão, que vai ser decisivo também para a organização, né? Quanto mais eu tenho decisões tomadas, mais celeridade eu dou aos processos. Mas qual é o setor da empresa que utiliza a análise de dados? Qual é? Eu quero saber. Eu quero saber. Vou dar 3 minutinhos. Foi. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, galerinha. Qual o setor da empresa que utiliza análise de dados? É esse mesmo, geralmente de compras.
E eu posso colocar, eu coloquei que é de compras, né? Mas podem ter outros, e principalmente o de TI, tá, gente? O de TI é importante, você vê aí, faltou a Luzia, né? Faltou a Luzia Carvalho responder. Cadê você, Luzia? Cadê você? Porque a ideia é você levantar os dados estatísticos, operacionais, e você passar isso para os outros níveis, o tático e o estratégico. Agora, é claro que neste processo aí, você tem que mapear esses dados. E os dados eles são qualitativos e quantitativos. Entendam que para a eficiência operacional e para a qualidade ultrapassar e chegar à excelência ou ao alto rendimento, você tem que ter a aplicabilidade disso, tá? Vamos para a última questão. Vamos para a última questão. Quais são os princípios da análise de dados? Então, 2 minutinhos só, meu querido diretor. Eita, eita, eita. Tô vendo as respostas aí, Eliseu Martins. Tem pessoas que conectem a tecnologia, a análise. É isso mesmo, olha aí. E aí, atentar para esses dados, ter um processo sistemático, extração do conhecimento, ter pessoas, isso, focada nisso. Estou gostando de ver, hein? Ter pessoas que conectem a tecnologia e a análise. Muito bom, meu diretor. Volta aqui para mim, meu diretor. Show de bola, show de bola, show de bola. Participação, show de bola. Estou gostando de ver, hein? Pessoal se empenhando, é isso mesmo. Segura essa onda aí, que amanhã tem mais, tá certo? Fui!